E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, ou seja, dentro de uma dinâmica de gráfico, como compreender os movimentos lógicos de um gráfico para que você saiba o que está fazendo diante do gráfico. Todo gráfico possui uma lógica, assim como uma lógica de compra, de venda, na desvalorização ou valorização do ativo, como agora. Eu comprei ali naquela região. Eu não comprei por acaso. Eu comprei porque existe uma lógica na região ali, na movimentação. Eu sei que muitos de vocês entrariam vendido ali. Por quê? Porque você vai chegar e vai falar assim: nossa, Cadu, fez um engolfo aqui, engolfou esse candle, então eu vou vender. Mas não é assim que a gente analisa o gráfico. A gente não analisa o gráfico um setor apenas. Se você falar que ali houve um engolfo, que o gráfico pode descer, que a movimentação é de baixa, eu entendo o que você está me falando. Mas um gatilho de entrada, um macete de entrada no gráfico, né? Por que eu falo macete? Por que eu falo assim, os melhores macetes de entrada? É a vivência que você tem com quem sabe o que é análise gráfica que pode transmitir de forma clara esses macetes, né? Essas manhas de como operar. Tá lá, ó, a entrada perfeita. Enquanto você estaria vendendo aqui nessa região, eu comprei. Cadê meu... Eu esqueci de abrir meu aplicativo aqui. Deixa eu abrir ele. Espera aí. Parece um erro aqui. Ah, normal, né? Sempre assim. Aqui, ó, ele tá aqui. Pronto, abriu. Enquanto você estava pensando em fazer uma venda de continuidade aqui, porque você viu aqui o que? Um engolfo nessa região, e você vê o que? Uma tendência de queda, eu já vejo outras coisas aqui no gráfico. Por isso que o gráfico é dividido em setores. Quando você alia todos os setores e entende a dinâmica do gráfico, você entende que aqui existe uma região de demanda, que aqui existe uma região de oferta e aqui existe uma região de demanda. Eu também posso olhar como se comporta o volume entre as tendências. Então, a melhor entrada para se fazer num gráfico, ela não se comporta simplesmente num padrão de vela. Tem muita gente que acha que a entrada, simplesmente a execução do movimento, está ligada a uma vela. Muita gente me pergunta: Cadu, eu fiz aquela entrada ali, mas a vela fez isso, a vela fez aquilo. Em análise gráfica, você estuda a vela para fazer a execução do movimento, mas a sua entrada não está ligada a apenas uma vela. Estratégia de entrada em regiões de suporte e resistência existem inúmeras. E o que é uma estratégia de entrada em regiões de suporte e resistência? É a técnica de entrada que você utiliza. Então você pode usar uma técnica de seguir tendência ou de correção de tendência, que você chama de estratégia, né? Estratégia de correção de tendência ou estratégia de continuidade de tendência. Essa estratégia de entrada em regiões de suporte e resistência é utilizada nas estratégias de day trade. O que é day trade? É aquela entrada que você abre e fecha no mesmo dia. Então, é uma estratégia para opções binárias, é uma estratégia forex, é uma estratégia para bolsa de valores, tanto faz. Você é capaz de aprender de zero a trader através desses macetes de suporte e resistência. Esses macetes de entrada, como eu falei para você, né? Os melhores macetes para o suporte e resistência. Ou seja, nada mais são que os melhores gatilhos de entrada. Gatilhos de entrada em suporte e resistência, gatilhos de entrada que te dão o quê? Um aval de uma movimentação gráfica. Ou seja, não é porque fez um engolfo nessa região aqui que eu tenho que sair entrando seguindo tendência. Eu tenho que ver setor por setor. Eu tenho que analisar o gráfico como um todo.
eu tenho que ver as regiões que o gráfico está trabalhando, eu tenho que ver como a tendência está trabalhando, eu tenho que ver os candles que se formam na região, eu tenho que ver volume. Então é um emaranhado de setores que a análise gráfica pode nos ensinar. E foi a análise gráfica que me ensinou a ver tudo isso. Vamos lá para um outro ativo. Ó. Esse padrão de entrada aqui, que muitos de vocês entrariam e tomariam loss, você tem que encaixar ele num contexto do gráfico. Eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis, que é o e-book que eu mostro os 16 padrões de entrada que eu mais utilizo. Então você pode baixar esse e-book inteiramente grátis aí no meu canal do Telegram. Onde está meu canal do Telegram? O canal do Telegram está no link da descrição, onde você vai entrar aí, ó, na mensagem fixada e vai fazer o download. O canal do Telegram é o Treinamento Hunter, não existe outro, tá? Então é o Treinamento Hunter. O link está aí na descrição do vídeo ou no banner do canal. Então você vai entrar nele. Ah, Cadu, achei um outro canal aqui, tem o seu nome, sua cara, mas não é o Treinamento Hunter. Não sou eu, é falso, tá? Denuncie por gentileza. Então você vai entrar aqui, mensagem fixada, e vai baixar inteiramente grátis este e-book, tá bom? Ah, Cadu, queria tirar uma dúvida, queria fazer uma pergunta para você sobre sobre o treinamento, sobre forma de pagamento, qualquer coisa que você queira perguntar para mim. Você pode entrar lá no meu canal do Instagram e mandar um direct para mim, ó, Cadu Rinaldi. Aqui também você vê resultados dos alunos, você também vê aqui o link do treinamento, caso você queira realmente aprender como funciona a análise gráfica. E ainda está com 60% de desconto, onde você pode aí adquirir por um preço muito barato, tá bom? E aí, estudar com a gente e crescer em conhecimento e não depender de ninguém mais para fazer as suas operações. Porque você é autossuficiente para aprender, para se desenvolver e para saber o que está fazendo na frente do gráfico. Olha a entrada que eu fiz aí, ó. Tempo que eu estou conversando com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos que eu estou conversando com vocês, o preço não passou dessa região ainda. Você percebeu isso ou não? O preço não passou dessa região. Então isso que é uma análise gráfica bem feita. Vamos lá para outro par de moeda, vamos ver o que os gráficos têm a nos oferecer. Já fizemos essa primeira entrada, entradinha básica, né? Estratégia de entrada em região de suporte e resistência. Aí você fala, ah, mas onde tinha um suporte? Que isso aqui é uma região de suporte, tá? Vamos lá num outro ativo, abrindo outro ativo, ó, preço subindo, tendência, preço chegando nessa região. É uma região de correção? É uma região de correção, ó. É uma região de resistência? É uma região de resistência. Além dessa região de resistência, se ele romper, existem outras regiões de resistência para cima? Existem. Tem essa região aqui, tem essa região aqui, mas tem essa região aqui também. Deixa eu ver aqui para trás, tem mais alguma coisa. Ó, tem essa região aqui mais acima, ó, onde ele está indo. Na sombra, né? Ele já até tocou com a sombra ali na região. Para eu te mostrar, ó, aqui, região de sombra com sombra também. Ó, gráfico chegou, gráfico deixou padrão, entrei. Esperei o movimento, tá? Dele chegar até aqui. Deixou um padrão, deixou força de queda. Ele pode querer ir buscar lá em cima? Pode, mas eu não acredito não, tá? Eu acredito no movimento claro dele aqui mesmo, fazendo essa movimentação. Eu até vou entrar com mais taxas. Eu só quero que ele vá buscar um pouquinho mais acima lá, para eu entrar com mais taxas para fazer um movimento já na mesma movimentação. Não foi, paciência, vai ser uma taxa só. Eu queria já aproveitar a mesma entrada e fazer um dinheirinho a mais, né? Para não ficar tão exposto ao mercado. Tá lá, ó, estratégia de entrada em região de suporte e resistência. O gráfico chegou na região de resistência, região de ouro de resistência, aguardei preço chegar lá, aguardei preço fazer padrão e fiz minha entrada. Tá lá, ó. Qual a dificuldade nisso? Qual a dificuldade de entender que aqui é uma região?
Ah, Cadu, mas ele não veio buscar aqui em cima. Ele veio buscar aqui embaixo. Ele chegou aqui embaixo e corrigiu. Ele não veio buscar aqui em cima e corrigiu. Meu amigo e minha amiga, eu acabei de falar que isso aqui é uma região. Região. Por isso você tem que ter a habilidade de aguardar o gráfico fechar todos os setores. Setor de gráfico, setor de tendência, setor de região, setor de padrão de vela, setor de volume. Enquadrou, enquadrou. Tem entrada, tem entrada. Ah, Cadu, não enquadrou tudo que eu imaginava. Eu entrei e tomei um loss. O que eu fiz de errado? Tem muita gente que faz essa pergunta para mim. Ah, Cadu, eu não vi todos os setores trabalhando e eu arrisquei. O que eu fiz de errado? Você acha que a pessoa precisa ter esse entendimento de não saber o que fez de errado? Se ela não encaixou as movimentações, se ela não entendeu a lógica do mercado e não teve razão de entrada, onde que ela errou? Errou na análise como um todo. Agora, o que ela tem que entender é o seguinte: as análises têm setores. Cada setor ela tem que agir de uma forma. Se ela não souber analisar para fazer uma estratégia de entrada naquela região de suporte e resistência, ela toma tinta. Tem muita gente, por exemplo, que pode ter entrado aqui nessa região, ó, por causa desse candle que ele fez aqui, ó, como uma exaustão de um movimento. Tá errado ele entrar? Não, não tá errado. Só que quando está em tendência é mais difícil você compreender que existe uma exaustão. Então tem os macetes de entrada, os melhores macetes de entrada em região de suporte e resistência. Espera o gráfico te mostrar. Espera o gráfico te mostrar que ele vai fazer a tendência de baixa aqui. E ele está subindo. Espera ele te mostrar. Esperou ele te mostrar, você tem mais habilidade, menos risco. Você pode trabalhar o gráfico com menos risco. Por isso que todos os setores devem ser analisados. Setor analisado, menos risco. Ah, Cadu, já vi você fazendo entrada que você não aguardou. Eu agi com risco, mas aí o risco está dentro de um gerenciamento e dentro de uma capacidade de entendimento gráfico. Se eu tenho capacidade para isso, se eu posso operar dessa forma porque eu sei, é uma coisa. Agora não adianta você ser o trade iniciante e querer aplicar estratégias para opções binárias que você não entende, porque você ouviu falar, você ouviu dizer, você viu fulano, ciclano fazendo, você vai lá e acha que é só simplesmente fazer aquilo. No caso aqui, existe uma série de fatores de análise que eu fiz para poder dar esse gatilho de entrada. O gatilho de entrada foi o encaixe de todos os setores do contexto gráfico, mais padrão. Esse padrão está dentro lá do e-book que eu deixo para vocês. Padrão de entrada é um dos que eu mais uso no dia a dia. Vamos para um outro ativo? Vamos lá para um outro ativo. O USD-JPY, Euro-JPY. Vamos lá, seguindo a sequência aqui, ó. Olha como que o gráfico está trabalhando, né? Candle sim, candle não, candle sim, candle não. Candle sim, candle não. Alguma coisa interessante? Nenhuma. Vou fechar, vou para outro. Audi JPY. A família dos JPY estão todas à frente, né? Ó, mesma coisa do outro. Não, ó, olha isso. Não quero saber disso aqui não. Ah, GBP JPY. Ó. Olha que interessante esse movimento. Gráfico chegando aqui, ó. Naquela região, olha que interessante, ó. Gráfico chegando numa região, apesar de ter muito pavio, ó, deu uma esticada linda, indo buscar aquele pavio lá, ó. Aí eu posso traçar uma linha de referência aqui? Posso. Posso traçar uma linha de referência aqui? Posso, ó. Linha de referência, linha de referência. Cadu, por que você está traçando linha de referência aí? Para entender um pouco o que o gráfico quer dizer. Ó, o que é isso aqui? É um leque de Fibonacci. Os mais profundos aí entenderão. Ó, aqui é uma região. Aqui é outra região. Tá, e agora? O que eu entendo com isso? Vamos ver o que o preço vai fazer aqui na região. Ó, vamos ver o que ele vai fazer aqui na região.
já está querendo cair, já está querendo perder força. Ele ainda mostra muita força de continuidade, mas eu fiz essas marcações para entender um pouquinho. Isso aqui, ó, é um leque de Fibonacci. Para quem é mais profundo nas análises, sabe do que eu estou falando. Então eu vou deixar ali essa marcação. Tem uma outra marcação aqui do canal. Já vejo uma tendência, ó, tocou uma, tocou duas. Já vejo a força dessa tendência. Agora essa região, ela tem várias regiões aqui, ó, tem essa, tem essa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar, né, gente? Eu tenho que analisar, eu não posso imaginar no sentido de querer um resultado que eu ainda não vejo no gráfico. Eu tenho que fazer minhas marcações e aguardar o movimento. Eu tenho que ter a paciência de aguardar. Enquanto o movimento rola aí, vamos abrir um outro gráfico. Euro-GBP. Ó, o Euro-GBP, gráfico chegando em região. Olha isso, que coisa linda. Tem essa região. Aqui é ideal, ó. Essa região aqui é ideal. Deixa eu ver aqui, ó. Essa região aqui é ideal. Só que agora ele já ganhou força. Já fico com receio. Deixa eu voltar no GBP lá. Opa, olha o GBP aqui, ó. Olha só que interessante, né? O GBP já mostrou bem naquela região aqui que a gente deixou aquela linha do leque. Deixou essa possibilidade de correção. Eu vou entrar, tá? Eu tô com vontade. Eu vou entrar. Ah, Cadu, mas e se vier o loss? Se vier o loss, veio. Eu tô dentro de um gerenciamento. Eu quis entrar. Tô com vontade, tô rastreando, fiz minhas marcações, fiz um leque de Fibonacci ali, para quem não sabe, quem gosta de entender marcações, e eu vou entrar nessa região, me deu vontade. Eu sei que a máxima dela é ali, deixa eu aguardar o movimento, ó, vou fazer mais duas entradas de taxas, porque, ó, expirou, expirou bem a hora da entrada. Vamos aguardar. Expirou uma entrada, não consegui fazer. Ou entrou as taxas, entrou. Vamos aguardar então. Entrada perfeita, estratégia de entrada perfeita. Ganha um pouco mais de força, desce. Isso. Mostra aí para o pessoal como é que se faz uma análise. Mantém aí. Perfeito. Tá lá. Pena que não entrou a outra terceira taxa. Olha a análise que eu fiz aqui para vocês. Eu fiz, retornei, voltei. Como que eu utilizei essa estratégia para fazer essa entrada? Estratégia de entrada em região de suporte e resistência. Eu entendi como é que o gráfico está trabalhando. Eu entendi em que região que o gráfico se encontra. Eu entendi como a tendência está trabalhando. Eu entendi como que o volume está se comportando. Dentre de todos os setores do gráfico, eu esperei o quê? Aquele macete de entrada, né? Aquele gatilho de entrada, uma estratégia de entrada. Então, o que eu fiz? Eu esperei o gráfico entrar na região. O gráfico chegou na região, ó. Olha aquela linha que eu havia passado aqui. Lembra aquele leque que eu mostrei para vocês? Mas isso é um ensino mais profundo. Precisa de mais tempo, mais dedicação para ensinar isso para vocês. Bom, quem tem interesse, né, se vier para o treinamento, quem quer realmente aprender vai compreender todas essas movimentações. Então eu consegui aliar, ó, todas as situações gráficas aqui dentro dos setores que a gente aprende de análise gráfica para entender que eu posso utilizar dessa forma de entrada, essa estratégia de entrada em suporte e resistência. Mas eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar um gráfico como um todo, gente. O gráfico para você fazer uma entrada não é apenas um candle. Aliás, a análise do gráfico começa antes mesmo de você abrir os ativos, começa antes de você abrir a plataforma. Olha que entrada perfeita. Você tem que ter calma, disciplina. Estratégias de entrada em regiões de suporte e resistência. Você quer viver
de day trade, você quer fazer uma estratégia de day trade bem feita, essa estratégia aqui em opções binárias, estratégia em Forex, estratégia em bolsa de valores, você pode sair de zero a trader desde que você entenda a análise gráfica, aprenda a operar um suporte e resistência, aprenda esses macetes de suporte e resistência, esses macetes de entrada, esses melhores macetes para suporte e resistência. O que são esses macetes que eu digo? É justamente essa técnica, né? Essa manha de entender os melhores gatilhos de entrada, onde você pode fazer os seus traçamentos, entender esses gatilhos de entrada em suporte e resistência, esses gatilhos de entrada onde você sabe traçar linha, porque você entende o gráfico como um todo e você transforma toda essa complexidade em algo tão simples, e eu falo sobre estratégias de entrada em regiões de suporte e resistência, mas na verdade eu estou querendo dizer sobre técnica de entrada em região de suporte e resistência, porque é isso que eu vivo técnica, tá? Eu não vivo de estratégias, cruzou linha, cruzou isso e entra, não, isso aqui é técnica, é que eu falo estratégia para você entender um pouco melhor a dinâmica de como funciona. Aqui mesmo ó, em EuroGBP eu havia feito a marcação, ó, dá uma olhada, só que eu voltei lá e eu já sabia que aqui a probabilidade de rompimento era gigante, então esquece esse movimento, está lá ó, uma entrada aqui em EURUSD, uma entrada em USD-JPY, duas entradas em GBP-JPY, 4-0. Quando a pessoa se aprofunda e, por exemplo, vem para o treinamento, ela é capaz de fazer tudo isso. Esses dias, pessoal, eu li um comentário de um seguidor aqui do YouTube. Tem pessoas que eles têm amargura no coração, né? Tem pessoas que não sabem fazer e só sabem criticar. E quando você faz alguma coisa para ajudar alguém, eles só sabem criticar. Então eu vi esses dias um rapaz comentando que diz que eu uso muito de marketing meus alunos. Eu não posso mais mostrar que quando a pessoa vem estudar, ela aprende. Eu não posso mostrar mais isso. Por quê? Isso são pessoas amarguradas de coração, sabe? Pessoas feridas, pessoas que precisam de tratamento pessoal e interno. São pessoas que elas não conseguem chegar a lugar nenhum porque elas são feridas internamente. São aquelas pessoas que não se resolvem em si mesma, né? Tem um coração de chumbo, uma dura cerviz, e vai ficar o resto da vida desse jeito aí. Amarrado no destino, né? Acorrentado em alguma coisa que te prende. E quem não sabe fazer só sabe criticar. Então é assim que funciona a vida. Eu procuro, como eu sei fazer, eu procuro ajudar. E quem é inteligente e quer aprender, aproveita a boa vontade do professor aqui. Então, eu vou continuar trazendo os alunos sim e mostrando os resultados que eles têm, porque eles aprendem e eles não dependem mais de mim. Uma vez que eles aprendem, eles podem fazer por si só e eles também podem assim colaborar com o crescimento das pessoas. Olha aqui, essa aqui é a Lorena. Bom dia, professor. Eu estou tão encantado com a análise gráfica porque realmente funciona. Ontem foi 9-1 em OTC e o erro eu sei o motivo. Estou indo bem devagar nos estudos porque estou revendo os módulos antes de ir para o próximo conteúdo. Cadu, seu curso é incrível. Nível de uma graduação por tanto conhecimento. Desculpa, mas ainda não caiu a ficha que estou estudando de verdade. E a cada aula mais conhecimento. Bom domingo e gratidão de todo o meu coração. Ela mandou isso aqui no domingo. Isso aqui é gratidão, ó. Isso aqui é uma pessoa que reconhece quem sabe fazer, quem sabe transmitir e quem ajuda as pessoas. Agora, a pessoa que tem um coração pesado, ruim, uma pessoa que tem coração mau, uma pessoa que nasceu para criticar e não sabe fazer, não consegue enxergar a grandeza do ensino. Não consegue enxergar a grandeza de como você pode transformar a vida de uma pessoa através do ensino. E por isso que eu gosto de trazer isso aqui, ó. Os alunos falando isso aqui, ó. A Lorena dizendo que o treinamento é nível de graduação e que até agora não caiu a ficha que ela está aprendendo de verdade. Por quê? A Lorena se decepcionou muito por aí com o curso que ela fez e ela não saía do lugar por causa disso. Então você tem que entender como é que funciona essa dinâmica. A Siri falando comigo aqui. Calma aí, minha filha, não quero falar contigo agora não. Você tem que aprender essa dinâmica do processo onde você tem que buscar conhecimento. O resultado só vem depois de conhecimento.
Olha esse outro aluno aqui, ó. Olha a sequência que ele me manda. Ó. Bom dia, professor Cadu. Estou extremamente feliz com os meus resultados. Através do seu excelente curso. Muito obrigado pela oportunidade de ter um professor tão dedicado e com a didática fantástica. Olha aqui outra pessoa cheia de um coração bondoso. Parabéns e que Deus abençoe ao senhor e toda a sua família. E continue dando saúde e bondade em seu coração para continuar deixando um legado a todos que o conhecem. Meus resultados de ontem e hoje. Apenas uma semana no treinamento. Uma semana no curso. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas, ele fez um 6-1. Uma semana no curso. Por que eu trago isso? Para mostrar que quem sabe fazer, faz. Agora, quem não sabe fazer, só sabe criticar e, ao invés de ficar no lugar, nem no lugar fica, vai para trás, né? Infelizmente é isso que acontece. Então tá aí, ó. Os alunos que dizem por si só que o resultado só vem depois do conhecimento. Não existe técnica nenhuma, estratégia nenhuma que você tem resultado para depois aprender. Olha, esse aqui é o Jair, ó. Estou no treinamento há um mês. Olha o Jair, olha o testemunho dele. Estou no treinamento há um mês. Hoje foi 3-0. Já está ótimo. Detalhe, venho de uma sequencial de 20-2. E os 2 loss foi por precipitação minha. Não aguardei preencher a região. Gratidão eterna, Cadu. Hoje vejo. Só depende de mim agora. Tá vendo? Isso aqui é a pessoa que entende o poder da transmissão do conteúdo. O que aprender de verdade. Numa sequência de 20-2. E os 2 erros ele já viu que é o motivo do erro é ele mesmo. Não é a corretora. Não é o cachorro que latiu, não é o passarinho que cantou, não é o filho que gritou pai na hora que ele apertou o botão. Se tem alguém que faz errado, é você mesmo. Agora, você tem que se conscientizar, ter essa mentalidade e corrigir o que você faz de errado. Eu tenho alunos espalhados para o mundo inteiro. Esses dias eu estava conversando com um aluno que é da Polônia. Eu tenho aluno na Polônia, na Finlândia, como é que chama aquele país lá? Até esqueci o nome. Tem para todos os continentes. Tem corretoras, gente, de tudo quanto é tipo. Tem aluno no Japão que opera em corretoras de linhas apenas, né? Que é dos primórdios. Gente, não existe corretora. Não é a corretora que te faz crescer ou cair. O que te faz ir para frente é o seu conhecimento. Esse loss aqui, olha, foi precipitação, independe da corretora que você tá, vai acontecer volatilidade, vai acontecer movimentações externas que você não controla e você pode tomar um loss. Isso você faz parte disso. Por isso que nós temos que manter o gerenciamento. O gerenciamento entra em ação quando algo sai errado. Porque quando você tem conhecimento em análise gráfica, o loss é exceção. O loss não é o que tem que acontecer, o loss é exceção. Compreendeu? Olha isso aqui, aluno novo. Ó. Boa noite, professor Cadu. Tudo bem? Meta batida no OTC. 6-1. Para quem não acredita, tá aí, ó. Tá aí. Pronto, ó. E olha o que o OTC ruim, né? Ó. OTC volátil. 6-1. Gratidão. Então, tem gente que não sabe fazer, só sabe criticar. Eu costumo dizer isso aí. Sabe aquela história de enquanto os cachorros ladram, a caravana passa? Tem gente que sabe disso. Tem gente que entende essa filosofia de vida. Enquanto alguém critica a pessoa, alguém fala mal da pessoa, ou fala para ele que ele não vai dar certo, que não vai dar certo, que não adianta ele estudar, ele está com os ouvidos tampados para os cachorros e está na caravana. Quando ele menos espera, aí alguém olha para ele e fala assim, foi sorte. Ai, é muita sorte que você tem na vida. Não, gente. É estudo, é dedicação, é se preparar, é se aprofundar. Esse aqui é o Décio, ó. Bom dia, professor. Mais um dia de meta batida. Eu nem sei quantos meses já o Décio bate meta acima de meta. Ó. Seguindo o plano e respeitando um dia de cada vez. Disciplina e paciência. Gratidão pelos ensinamentos. Santa paz, mestre. Igualmente, Décio. Ótima semana para nós todos. Ainda temos aí meia semana pela frente, né? Você entendeu? Ah, o Décio é aluno mais antigo. Ele tem loss? Tem, ó. Um loss aqui, outro loss aqui, ó. Só que enquanto ele tem 2 loss, ele tem 4 acertos. Isso é o quê?
altamente lucrativo. Você não precisa ser perfeito para ser lucrativo. Agora, é claro, quanto mais você corrige aquela falha que você comete direto, mais assertivo você se torna. Mais assertivo você se torna. E com conhecimento, você não precisa acionar gerenciamento. Você só aciona gerenciamento quando algo dá errado no seu conhecimento. Então você é capaz de chegar num gráfico aqui em poucos minutos, fazer uma entrada como essa em GBP, uma entrada como essa em USD-JPY, uma entrada como essa em Euro-USD, e fazer um montante aqui que tem pai de família que demora um mês para ganhar. Mas isso tem que ser conhecimento. Ah, Cadu, eu queria aprender uma estratégia de entrada em regiões de suporte e resistência. Vai estudar, vai aprender análise gráfica, vai se aprofundar. Se você quiser estudar com a gente, ótimo. O treinamento aí, ó, preço de pão com manteiga por enquanto, um preço irrisório. Vem estudar, você vai aprender tudo o que você precisa para análise gráfica. Não só em opções binárias, como qualquer outro mercado, como eu já falei aqui. Estratégias para opções binárias, estratégias Forex, ou estratégias Bolsa de Valores. Os alunos, eles operam em qualquer outro mercado, porque isso aqui é a Fórmula 1 dos mercados. Se você é capaz de fazer scalper e ter conhecimento técnico do que você está fazendo, depois os outros mercados se tornam coisa simples. Coisa simples. Mas isso só faz quem tem conhecimento, gente. Eu tô cansado de falar isso pra você. Sabe por quê? Porque o que eu mais vejo na internet é a gente me procurando e falando assim: ah, eu coloquei R$100 na corretora e perdi. Ah, eu coloquei R$200 na corretora e perdi. Ah, eu coloquei R$500 na corretora e perdi. Ah, eu coloquei R$1.000 na corretora e perdi. Aí eu falo assim: você já fez um treinamento sério? Você já se aprofundou? Você já estudou? Não, eu tô estudando pelo YouTube. Pô, quando eu fui estudar direito, eu fui para uma faculdade, eu fiquei 5 anos numa faculdade. E quando eu quis me especializar em alguma coisa, eu fiquei mais 3 anos no mestrado. Quando eu fui estudar teologia, eu fiquei 3 anos na faculdade. Quando eu fui estudar técnico em processamento de dados, eu fiquei 3 anos no colegial técnico. Não foi da noite para o dia. As coisas não acontecem assim, ó. Como a gente vê em filmes, em passe de mágica. Precisa de dedicação. Se aprofundar, estudar, se aplicar. Menos crítica e mais busca por conhecimento. É isso que a gente precisa na vida. Aí você não depende de ninguém. Quando eu saio aqui, eu vou aqui fora, ó, meus vizinhos, hoje mesmo conversei ali com meu vizinho fica olhando para mim, eu de chinelo, bermuda, camiseta, e ele saindo para trabalhar, e ele fica olhando meio torto assim para mim, e ele já perguntou o que eu faço da vida, eu falei, ele não entendeu nada. O que é isso? Isso aí eu cuido da minha vida. Ele é funcionário numa empresa, não tem nada contra quem é funcionário, em lugar nenhum. Mas ele tá indo lá, depende de alguém, vai escutar o dia inteiro alguém falando pra ele, murmuração, vai ter que dar a vida por outra. Eu não, eu dou a vida por mim mesmo, pela minha família. É isso que eu faço. Agora, críticas, todo mundo faz. A críticas tem em todo quanto é lugar. Agora, como é que você lida com esses obstáculos na vida? Como é que você lida com as críticas em você mesmo? Você também não pode se automutilar pelas críticas pessoais que você faz em você mesmo quando você não sai do lugar. Porém, você é capaz de superar qualquer dificuldade e avançar naquilo que você quer. Isso só depende de você. Tá bom? Falei demais hoje já, né? Aí vai ter aquele pessoalzinho que vai reclamar que eu só falei. Mas eu procuro trazer aqui entradas para você, né, essas estratégias de entrada de suporte e resistência para você entender como é que funciona o gráfico. Eu tento trazer uma didática aqui de ensino para você entender que a análise gráfica pode te ajudar. Tento trazer aqui uma motivação para você compreender que só depende de você para crescer nesse mercado. E também mostrar que as pessoas que aprendem, elas conseguem construir um legado nesse mercado. Elas conseguem trabalhar a sua vida nesse mercado, elas conseguem se desenvolver nesse mercado. E por si só, fazer aquilo que elas querem, buscar os seus resultados pessoais. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sino de notificações. Não saia sem deixar um comentário após a aula, isso ajuda muito o canal. Eu tenho sentido muito a falta de comentários
sabe, eu conheço os alunos. Se todos os alunos fizessem um comentário abaixo de cada vídeo ou deixasse um like, o canal já estaria aqui, ó. Mas muita gente. Então eu tenho muita gente aí que não deixa like, não deixa comentário. E isso me entristece, porque às vezes eu fico pensando assim, poxa, será que eu não valho pelo menos um like, um comentário, um compartilhamento de vídeo, né? Então colabora com o canal, né? Ajuda o canal aí a melhorar, a crescer, para que eu continue trazendo conhecimento para vocês, tá bom? Te vejo amanhã então, num próximo trade, numa próxima aula. Fica com Deus.